Olá, trilheiros! Olá, trilheiras! Como vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem, prontos para dar início ao estudo dos informativos do STJ, do STF, do ano de 2022. E hoje nós vamos abordar o informativo 722 do STJ, o primeiro informativo do ano de 2022. E o primeiro julgado é um julgado de direito empresarial, no qual a Corte analisou a seguinte situação: supondo que em um dado juízo em que tramita uma execução fiscal contra uma empresa em recuperação judicial, rejeite uma exceção de pré-executividade que foi apresentada e determine o prosseguimento do feito executivo da execução fiscal, inclusive com a realização de alguns atos constritivos que acabam por atingir o patrimônio da empresa executada, que, como eu disse, está também sob recuperação judicial. Será que essa postura do juízo em que tramita a execução fiscal invade a competência do juízo da recuperação judicial? Então, para a gente compreender melhor essa controvérsia, nós precisamos relembrar de algumas premissas que constam lá da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Lembrando que, via de regra, nós temos o juízo universal da recuperação judicial da falência, que acaba exercendo uma força atrativa em relação a todas aquelas ações e execuções que tramitam em face do devedor sob falência, sob recuperação judicial, salvo com as exceções previstas na própria legislação falimentar. E lá no artigo 6º, inciso 2º da Lei de Recuperação e Falência, nós temos previsão no sentido de que, inclusive, haverá suspensão, dentre outras questões, de todas as execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação judicial, salvo exceções previstas na própria legislação. E uma dessas exceções encontra-se no próprio artigo 6º, no parágrafo 7º-B da Lei de Recuperação e Falências, no sentido de que essa suspensão ela não atinge as execuções fiscais. Portanto, as execuções fiscais, em regra, continuarão tramitando normalmente. No entanto, é mantida a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição daqueles atos de constrição, ou seja, uma penhora, por exemplo, que acabam recaindo sobre bens de capital que sejam essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. E isso vai ser implementado por meio de cooperação jurisdicional, tal qual preza o artigo 69 do Código de Processo Civil. Então, estabelecidas essas premissas, vamos retomar a controvérsia analisada pela Corte. Então, nós tínhamos lá uma execução fiscal tramitando perante determinado juízo contra uma empresa que também estava sujeita à recuperação judicial, lá no juízo competente para a recuperação judicial. E no juízo em que tramitava a execução fiscal, houve a rejeição de uma exceção de pré-executividade que havia sido apresentada e, na sequência, esse juízo determinou o prosseguimento do feito executivo, inclusive com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa executada. E aí, diante disso, foi alegada que houve uma suposta invasão de competência ao juízo da recuperação judicial, segundo o parágrafo 7º-B do artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência, que nós acabamos de analisar, uma vez que seria mantida a competência do juízo da recuperação judicial para analisar, para determinar a substituição de atos de constrição que recaíssem sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. E aí, diante dessa situação, então, foi suscitado um conflito de competência perante o STJ. E vejamos o que entendeu a Corte. E o STJ entendeu, então, que aqui não houve um conflito de competência propriamente dito, porque a caracterização de um conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. Então, vamos compreender melhor essa decisão do STJ. Inicialmente, a Corte ressaltou aqui que a submissão de uma eventual constrição judicial realizada no juízo da execução fiscal ao juízo da recuperação judicial, para que o juízo da recuperação possa exercer o controle sobre aquele determinado ato constritivo, pode ser feita até mesmo de ofício pelo juízo da execução fiscal.
né? Isso de acordo com a própria cooperação entre juízos, princípio previsto, inclusive, no Código de Processo Civil. Se não houver essa atuação de ofício por parte do juízo da recuperação judicial, é possível ainda que a própria empresa recuperanda provoque o juízo da recuperação fiscal, da execução fiscal, ou que ela mesma já leve diretamente aquela questão ao juízo da recuperação judicial para que o juízo possa exercer o controle sobre aqueles atos constritivos que foram determinados em sede de execução fiscal. E não ocorreu nenhuma dessas situações no caso concreto analisado pelo STJ. Né? E só diante de uma oposição efetiva por parte do juízo da execução fiscal, quanto à deliberação do juízo da recuperação judicial a respeito da constrição do bem, é que nós poderíamos falar em conflito de competência. Então, supondo que aqueles atos constritivos determinados pelo juízo da execução fiscal fossem levados à análise do juízo da recuperação judicial, seja de ofício, seja por provocação da própria empresa recuperanda, e que o juízo da recuperação judicial determinasse a substituição desses atos ou quaisquer outras medidas a eles relativos, e aí só se o juízo da execução fiscal se negasse a implementar essas medidas, ou mesmo implementasse outras em seu lugar, é que nós poderíamos falar em conflito de competência, o que não ocorreu no caso concreto que chegou à análise do STJ. E por isso que a Corte entendeu, então, dessa maneira, ou seja, acerca da inexistência de conflito de competência, porque não houve uma oposição efetiva por parte do juízo da execução fiscal. Ok? E com isso nós finalizamos o primeiro julgado, continuamos na sequência.